Não entendi. Qual é o seu nome? Ainda não entendi. Qual é o seu nome? Deus sabe. Está dizendo o seu nome como diz o meu. Façam tudo o que Jesus vos disser. E quem vai falar para nós sobre esse tema é o Washington Cardoso, da Renovação Carismática Católica de São Paulo, que nós vamos receber com muito carinho. Washington, é com você. Pode entrar. Vamos aplaudir o Washington. Seja bem-vindo. Levante as suas mãos e cante, pedindo o Espírito Santo que fale por ele a nós. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Bom dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você que está aqui conosco na Rede Século XXI, aqui no auditório Paulo Apóstolo, a olhar para a pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, e falar para ela: Deus vai agir na sua vida hoje. Você também que nos acompanha em casa, né, pela Rede Século XXI, também pela internet, você também pode dizer para você mesmo, ou para as pessoas que estão aí na sua casa: Deus vai agir na sua vida hoje. Ou você pode dizer para si mesmo: Deus vai agir na minha vida hoje. Amém? Quem crê nisso aí, diga eu. Ah, não acreditei muito não. Quem acredita de verdade, fala: eu creio. Então dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel, Ele age, Ele faz, Ele cumpre a sua promessa. Amém. Pode se sentando. Então, conforme o Henrique já me apresentava, né? Meu nome é Washington Cardoso de Deus. Tenho 31 anos, é verdade, meu nome é Washington Cardoso de Deus. Tem Deus até no nome, né? Glória a Deus, muito bom. E tenho 31 anos, sou casado com a Camila, essa moça bonita que está aqui na frente. E ela também agora é de Deus, gente. Ela casou comigo, né? Foi no cartório e passou o nome dela lá. Agora ela é de Deus também, né? Até no nome. Ela passou a ser de Deus depois que casou comigo. Olha que benção, né? Glória a Deus. Sou da Diocese de São João da Boa Vista, cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Quero aproveitar e mandar um abraço, meus irmãos, minhas irmãs, da Paróquia Santa Cruz. Participo do grupo de oração Divina Luz, que acontece todas as quartas-feiras, às 8h da noite. Atualmente tenho a graça de poder estar ajudando, né, a Lucimar Maziero, na coordenação da Renovação Carismática no estado de São Paulo, desenvolvendo a função aí de coordenar o Ministério de Pregação na Renovação Carismática dentro do nosso estado. E hoje é uma alegria poder estar aqui novamente com vocês, para poder abordar um tema que é muito importante. O tema que nós vamos abordar agora é: fazei tudo o que Ele vos disser. Vamos repetir isso? Fazei tudo o que Ele vos disser. Quem falou isso, gente? Quem falou? Maria. Maria, muito bem. Então, já quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 1.
quem está com a Bíblia, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 2, versículo 1. O texto diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento, e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhe disse: Enchei as talhas de água. Eles as encheram até a boca. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que a havia retirado. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior, o menos bom. Tu guardastes o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho, esse capítulo 2, mas também todo o evangelho de João, assim como tudo aquilo que João escreve, é um evangelho muito rico. Um evangelho, quando João escreve, ele escreve o seu evangelho, os seus escritos com muitos símbolos, com muita significação. Ele escreve os seus evangelhos com muitos sinais. Nós percebemos que esse primeiro sinal que João relata, ele fala de um casamento. E nós sabemos que João ele vai encerrar depois o Apocalipse, que também foi ele quem escreveu, ele vai encerrar também com um casamento, né? Do noivo com a noiva. E são felizes aqueles que são convidados para esse banquete das núpcias do Cordeiro. O casamento de Jesus com a sua esposa, que é a igreja, que somos cada um de nós. Não é verdade? Então tem toda uma razão pela qual João fala de um casamento. Tem toda uma significação. Nós poderíamos trabalhar vários pontos desse evangelho, como, por exemplo, o fato de Jesus chamar a sua mãe de mulher, para dizer que Maria é a nova Eva, a nova mulher, aquela que vem para poder refazer aquilo que foi estragado lá atrás. Tem muitas coisas que nós poderíamos dizer, mas nós vamos nos atentar a essa ordem que Maria dá aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Por quê? Sobretudo porque nós estamos num ano mariano. O Papa decretou esse ano como um ano mariano. Nós estamos aí às vésperas dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora lá em Aparecida, lá no Rio. Nós estamos também, acabamos de comemorar 100 anos da aparição também em Fátima. Ou seja, é o momento de Maria, é a hora de Maria. Maria que sempre está intercedendo por nós, rogando por nós. Nessa hora, nesse tempo, nós devemos, assim como fazia a irmã Luísa há pouco, segurar nas mãos de Nossa Senhora, confiar na intercessão dela, porque ela roga, ela intercede por cada um de nós. Mas o interessante também, irmãos, é que
Maria, então, ela dá ordem para os serventes para fazer tudo aquilo o que Jesus disser. Hoje, para nós é fácil entender o que Maria falou. Hoje, para nós, é um pouco mais fácil saber que ela tinha razão naquilo que ela estava dizendo. Mas, até então, Jesus não era conhecido. Até então, Jesus ainda não tinha realizado milagres publicamente. Então, aquela ordem, naquela hora, poderia parecer um tanto quanto estranha. Mas o que Maria já nos traz por detrás dessa ordem é essa confiança, essa crença que nós precisamos ter no amor de Deus por cada um de nós. Isso vale para nós que estamos aqui, isso vale para aqueles que estão nos acompanhando em casa, isso vale para todos aqueles para quem você vai levar essa boa nova, que você vai contar depois. Essa notícia precisa ecoar aos quatro ventos. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama mais que tudo. Deus nos ama mais que nossos pais. Deus nos ama mais do que o nosso esposo, do que a nossa esposa, do que os nossos filhos. Deus nos ama mais do que nós mesmos somos capazes de nos amar. Isso tem que estar muito forte no nosso coração. Isso tem que estar muito certo no nosso coração. E Deus não só nos ama, Deus olha por nós. Deus cuida de nós. Você que está... Eu gostaria que você agora olhasse aqui nos meus olhos, fixamente, e respondesse aí no íntimo do seu coração. Você realmente acredita que Deus olha por você? Você realmente acredita que Deus sempre olhou por você? Muito bem. Eu também acredito. Só que nem sempre nós acreditamos, não é verdade? Já houve um tempo em que nós não sabíamos ou não acreditávamos que Deus olhava por cada um de nós, que Deus cuidava de nós. Nós não acreditávamos que havia alguém que nos amava, que era por nós. Nós não sabíamos que havia alguém que se importava conosco. Quantas vezes nas dificuldades da vida nós chegamos a pensar, não tem ninguém por mim. Não tem ninguém que se importa comigo. Não tem ninguém que está preocupado com aquilo que está acontecendo aqui na minha casa. Não tem ninguém que está preocupado com aquilo que eu estou sentindo, com essa dor que eu estou sentindo aqui no íntimo do meu coração. Houve o tempo, irmãos, e talvez haja pessoas aqui, ainda hoje assim, ou aqueles que estão nos acompanhando também, talvez nessa hora se sintam assim, já pensando que não há ninguém que se importa, já pensando que não há ninguém que olhe. Eu quero dizer para você que há alguém que olha por você, que há alguém que se importa com você. Tem alguém que quer o seu bem e que sempre quis. Hoje, quando eu olho para a minha vida, eu sou capaz de afirmar com todas as letras: Deus sempre esteve ali, mesmo quando eu não podia perceber. Você também sabe disso, sabe ou não sabe? Mesmo quando a gente nem sabia. Se você for parar hoje e olhar para aquela situação, você vai ver, Deus estava ali. Deus estava cuidando. E a prova maior disso é que você pode me ouvir agora. A prova maior disso é que você está aqui agora. Apesar das tribulações, apesar das lutas, apesar das dificuldades, nenhuma delas foi capaz de te vencer. O Senhor segurou na sua mão e te ajudou a superar todas elas, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Dá uma salva de palmas para Jesus. No entanto, irmãos, nem sempre, como eu dizia agora há pouco, é fácil nós compreendermos a vontade de Deus. E nem sempre também é fácil nós aceitarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Aliás, há algumas vezes em que Jesus nos pede algumas coisas estranhas ou difíceis de aceitar, difíceis de fazer. Quem aqui Deus já pediu alguma coisa difícil para você fazer aí? Levanta a mão. Você que está em casa também aí, quantas vezes Deus pediu para você fazer alguma coisa que era difícil de fazer?
Aqui nós podemos nos colocar no lugar desses serventes. Gente, para e pensa. Ninguém conhecia Jesus. É provável que conhecessem Maria, né? É provável que eles fossem um dos familiares ali daquelas pessoas que estavam ali celebrando o casamento. Porque nós vemos no final do texto que quando vai para Cafarnaum, vai Jesus, seus irmãos e seus discípulos. Os irmãos é a família de Jesus, ou seja, Jesus foi convidado, Maria foi convidada e a família deles também foi. Logo, nós imaginamos que Maria era conhecida dos noivos, né? Mas os serventes não conheciam. Agora imagina, Maria vai lá, fala para fazer tudo aquilo que ele estava dizendo. E ele então ordena que eles vão encher as talhas de água. Gente, pelo amor de Deus, eles não conheciam ele. Um jovem, Jesus tinha mais ou menos 30 anos nessa época, mais ou menos, barbudinho, não é verdade? A gente imagina assim, né? Cabelo meio comprido, vai lá e fala para eles assim, olha, você está vendo essas talhas de água aqui? Cada uma delas, essas talhas de pedra, cabe mais ou menos 60 litros. O Evangelho fala que era 2 ou 3 medidas. Cada medida era 30 litros. Então, se fosse 2, era 60. Se fosse 3, era 90 litros. Imagina? Aonde que eles iam tirar essa água? O Evangelho não cita esses detalhes, mas nós podemos imaginar. Aonde que eles iam tirar a água? No poço, provavelmente. Com um baldezinho assim, né? Aí tinha que pegar, ir lá no poço, encher o balde, descer até lá embaixo, depois subir na cordinha, né? Sobe na cordinha, leva lá, desce o balde, sobe na cordinha, leva lá. Atenção, era 60 litros, no mínimo, cada uma. Eram 6 talhas. 6 vezes 6? 36. 360 litros. Quantos litros cabia em cada baldinho, gente? Quantas viagens será que eles não tiveram que dar? Você imagina um negócio desse? Agora eu te pergunto, foi fácil eles obedecerem a ordem de Jesus, sim ou não? Você imagina um estranho falar para você, olha, vai lá, vai igual bobo, enche o baldinho, traz o baldinho, enche o baldinho, traz o baldinho, enche o baldinho, traz o baldinho. E detalhe, hein? Jesus não falou para eles que ia transformar água em vinho, só mandou encher as talhas de água e não falou mais nada. Não falou o que ia acontecer. Quantas vezes Deus nos dá algumas direções que são enigmáticas, né? Dá uma palavra, dá uma visualização. Você não sabe exatamente o que é que vai ser, o que é que vai acontecer. Mas o que Maria nos diz, fazei tudo o que ele vos disser. Vocês acham que depois deles terem, de certa forma, bancado os palhaços, né? Porque não sabiam o que ia acontecer. Acho que passou pela cabeça deles. Olha, nós estamos bancando os bobos, hein? Estamos enchendo esses negócios d'água aqui, sofrendo, cansado, e depois não vai acontecer nada, né? Vamos trabalhar à toa. Mas depois que se passou, depois que voltou a alegria para o casamento, transformou a água em vinho, o vinho era melhor do que o primeiro. Vocês acham que eles acharam que valia a pena, sim ou não? Que valeu a pena? Valeu a pena o trabalho? Acho que eles nunca tinham visto algo tão extraordinário acontecer, não é verdade? Que milagre, que sinal, que coisa maravilhosa que aconteceu diante dos olhos deles. Mas, e se eles não tivessem obedecido à voz de Deus, à ordem de Jesus? O que aconteceria? Eles não teriam visto o milagre. Nem sempre Deus nos pede coisas fáceis. Nem sempre Deus nos dá ordens fáceis de se cumprir. Mas nós precisamos ter uma certeza no nosso coração. Que Deus nos pede é sempre o melhor. Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. Você que está nos acompanhando em casa, tenha essa certeza firme no seu coração. Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. Olha para a pessoa que está do seu lado, você que está aqui no auditório, e fala para a pessoa, Deus sempre quer o melhor.
Deus sempre quer o melhor. Às vezes nós queremos saber mais que Deus. Às vezes nós achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Às vezes nós chegamos a um nível tão grande de soberba que nós achamos que nós sabemos mais que Deus, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente. Vê se pode. Deus vai lá e fala tal coisa, e você acha, não, Deus está errado, eu estou certo. O que acontece? Todas as vezes que nós desobedecemos à vontade de Deus, a gente vai lá e quebra a cara, se arrepende, volta, igual o filho pródigo, né? Cabecinha baixa, desculpa a expressão, mas o rabinho no meio das pernas, não é verdade? Pede perdão, e Deus, que é amor, perdoa, né? Nos aceita de volta e nos dá a oportunidade de recomeçar. Mas seria muito melhor que nós tivéssemos ouvido o Senhor antes, ouvido a dica de Nossa Senhora, de fazer aquilo que Ele estava nos pedindo. Gente, tem gente que acha que a igreja é retrógrada, tem gente que acha que a igreja ela é atrasada, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, mas percebam a voz de Deus, o carinho de Deus por trás de tudo isso, por trás de todas as coisas. Por exemplo, eu estou vendo muitos jovens aqui, com certeza também tem muitos jovens nos acompanhando. Às vezes, nós achamos um absurdo quando nós ouvimos aquela instrução no grupo de oração, na catequese, na Santa Missa, onde nós aprendemos que nós devemos ter um namoro santo, que o namoro é um tempo de conhecimento, né? E que o sexo é uma coisa para depois do casamento, com a bênção de Deus, com o sacramento do matrimônio. E aí, então, o mundo ensina o contrário, e fala que não, você tem que se conhecer, você tem que se explorar, você tem que isso, que aquilo, você não sabe o que você está perdendo e tal, tal, tal. Tudo bem. Mas, quantas vezes, quantos aqui já não conhecem, por exemplo, situações em que aconteceu ali uma coisa que não estava planejada, de repente a moça engravida, aí o pai em casa não aceita, não entende, depois acaba tendo que criar essa criança sozinha, de repente ela tinha plano de estudar, de fazer um monte de coisa, e acaba isso ali interrompendo aquilo que eram os seus planos, né? Às vezes até colocada para fora de casa. Quantas vezes? Às vezes não, depois ama, depois a família ama, é claro, Deus é bom até nisso. Mas, às vezes, no primeiro momento, acaba até tendo sentimentos de rejeição, sentimentos que não são bons para aquele que ela carrega no seu ventre, que deveria ser uma bênção, e acha que é um estorvo, que é algo que está atrapalhando a sua vida. Né? Quantas vezes, às vezes, quando é um rapaz bom ainda, louvado seja Deus, mas quantas vezes ainda a moça, ainda um safado, um cafajeste que ainda abandona, coitado, tem que criar sozinho. Tem que criar sozinho. E aquilo vai marcar a vida dela para todo sempre. E aqui eu não estou acusando ninguém, não. Não estou apontando o dedo para ninguém, não. Minha mãe e meu pai são separados, sou criado só com a minha mãe. Eu estou dizendo aqui, de experiência própria, o quanto que é duro você crescer numa casa sem um pai. Sabe? E porque, o que é o sentido que estava por detrás da lei de Deus, da ordem de Deus, do desejo de Deus? É que fosse planejado, que aquilo ali você sonhasse, desejasse, quisesse, sabe? Que você pudesse ali já planejar o nome. Se for menino, já vai enfeitar, vai decorar o quarto, o menino tudo de azul, azul e branco, verde, não é verdade? Se é menina, põe tudo rosinha, rosa e branco, aquelas coisinhas mais delicadinhas e tal. Planeja tudo, a família toda se envolve. Aquela coisa, a criança já nasce cheia de amor, num beijo de carinho, porque ela foi esperada, ela foi desejada, ela foi sonhada. Olha só o que é que Deus queria. Qual era a vontade de Deus por trás de tudo isso? Entende? Só que às vezes nós, vamos lá, não, mas porque a carne é fraca. Não, Deus está errado. Deus, nesse ponto, Deus errou. Ou então, isso era uma coisa lá para aquela época.
Hoje em dia mudou, é século 21, não a TV aqui, né? Mas o tempo, não é verdade? Mudou, os tempos são outros. Não, meus irmãos. O amor de Deus, o carinho de Deus por cada um de nós não muda. Não muda. Deus nos criou para ser feliz. Deus não nos criou para tentar dar certo. Deus nos criou para dar certo. Para ter uma família feliz, para estarmos rodeados de pessoas felizes. E para também fazer outras pessoas felizes que convivem conosco. Essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Aliás, esse é o centro do evangelho de hoje, não é verdade? Do evangelho desse domingo. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Jesus ainda complementa, ele fala, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Quando nós seguimos a ordem de Nossa Senhora e fazemos tudo aquilo que Ele nos diz, ou seja, fazemos a vontade de Deus, no início pode parecer difícil, pode parecer complicado, pode não ser tão fácil de cumprir, mas depois você vai ver o seguinte, vale a pena. Vale a pena. Aquilo que parecia pesado, na verdade é leve, é suave, porque é de Deus e porque Deus nos ama. Para nós podermos ir finalizando já essa nossa pregação, e para a gente poder rezar um pouco, vocês acham que Maria estava certa ou estava errada? Certo ou errado? Quem aqui vai fazer tudo aquilo que Jesus disser, diga eu. Olha lá, hein? Olha que Nossa Senhora está vendo. Jesus está olhando. Gente, a verdade é que não é fácil fazer tudo aquilo que Deus nos pede. Não é fácil ouvir a voz de Deus sempre. Não é fácil obedecer a Deus em todas as coisas. Mas essa deve ser a nossa luta diária, a busca pela santidade. Todas as vezes que nós nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, nós acabamos tendo que renunciar à nossa vontade, que nos humilhar sobre a mão de Deus, sobre a vontade de Deus. E isso vai gerando em nós santidade, obediência, retidão. E Deus vai se agradando disso. E para quem é fiel no pouco, o que acontece? Deus vai confiando mais. Deus vai dando mais. Deus vai vendo em você um servo bom, um servo fiel, um servo que se agrada em fazer a vontade dEle. Então Ele vai te confiando mais. Ele vai se aproximando mais, vai se tornando mais íntimo do seu coração. E nós vamos aprendendo a ouvir a voz dEle. E logo a gente vai tendo mais confiança nele. Logo a gente vai acreditando mais nele. E daqui a pouco, você vai acabar aconselhando outras pessoas a também fazer aquilo que ele pede, aquilo que ele diz, porque é o melhor. Porque ele é o melhor. Tenha certeza disso antes de nós rezarmos. Se você fizer aquilo que Deus pede para você, se você ouvir a voz de Deus que fala sobre a sua vida, que fala no seu coração, só uma coisa pode acontecer com você. Sabe qual que é? Sabe qual que é? Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Eu quero que você me aponte entre as pessoas mais ricas que você conhece. Eu quero que você me aponte entre as pessoas mais famosas que você conhece. Eu quero que você me aponte entre aquelas pessoas que, sei lá, que o mundo adora, que o mundo segue. Alguém que seja mais feliz do que Nossa Senhora. Alguém que chega num lugar e é chamada de bem-aventurada, cheia de graça. Que caritomene. Quem? Quem? Não há ninguém. Não há ninguém tão feliz, tão realizado, tão satisfeito como Maria. E Maria quer também que essa graça aconteça com cada um de nós. Você pode estar pensando assim, mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Se eu ouvisse a voz de Deus, eu até obedeceria. Gente, Deus fala conosco. Deus não vai descer numa nuvem, com os raios e umas luzes, e vai dizer o seu nome, Maria, João, vai dar aquele eco, né? Para poder falar com você. Deus fala nas pequenas coisas. Deus fala nos sinais. Deus fala na oração.
Deus fala na palavra, na Bíblia. Deus fala através do irmão. Deus fala na Santa Missa, no grupo de oração. É assim que Deus fala conosco. E o seu coração sabe. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele sabe, ele reconhece quando aquilo é vontade de Deus, quando é Deus que está falando. E então, nós vamos aprendendo a ouvir essa voz de Deus e a segui-la e obedecê-la. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos um instante. E vamos pedir então essa graça no dia de hoje. Vamos pedir ao Senhor essa graça de aprender a ouvir a sua voz. De aprender a reconhecer a sua vontade no nosso viver. De aprender a reconhecer quando é Ele que está falando conosco. E pede para Ele, fala: Senhor, dai-me forças, dai-me essa graça de poder sempre ouvir a sua vontade, sempre atender a sua vontade. Vai rezando, meu irmão, e vai dizendo, fala: Senhor, mesmo quando eu não quiser, mesmo, Senhor, quando eu ficar tentado em seguir por outro caminho, em não obedecer a sua voz, Senhor, manda os seus anjos. Senhor, dai-me a graça, dai-me a intercessão de Maria, a unção, a ação do Espírito na minha vida, para que eu possa lutar contra as minhas inclinações, contra os meus desejos, as minhas vontades, e que eu possa sempre fazer a sua vontade, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu creio que o Senhor quer o melhor para a minha vida. Eu creio que o Senhor me ama profundamente. Que o Senhor quer o melhor para a minha família. Que o Senhor quer sanar as minhas dores. Que o Senhor quer me ajudar nas minhas lutas. Que o Senhor não quer me prejudicar de forma alguma. Que o seu querer é o melhor. Que o Senhor quer me ajudar. Que o Senhor quer me levantar. Que o Senhor quer segurar na minha mão. Senhor, que eu não duvide. Mas que eu creia na sua vontade. A sua vontade. Vamos cantar essa canção que vai nos ajudar a rezar nesse momento. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu. Um dia como tu, Maria, quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu. Um dia como tu, Maria. Eu quero convidar você que está aqui no auditório, vai se colocar de pé, vai se levantando. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado agora. Talvez você tenha já compreendido que a vontade de Deus é o melhor a seu respeito, que a vontade de Deus significa felicidade, significa vitória na sua vida. Mas talvez você esteja pensando assim: mas eu sou fraco, eu sou limitado, como é que eu vou fazer isso? Como é que isso vai acontecer, meu irmão e minha irmã? O Senhor já falou para nós, nesse ano, na renovação carismática católica do Brasil, nós estamos vivendo um rema que é alicerçado no Espírito, sob o amparo de Maria, que fala que a força do Espírito nos envolverá. Meu irmão e minha irmã, não se preocupe, se você não sabe como é que isso vai acontecer, se você não sabe, se você quer fazer a vontade de Deus, mas não sabe, você não acredita na sua força, você acha que não vai conseguir, saiba, o Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre ti. E a força do Espírito te envolverá. Te envolverá.
segurando na mão do seu irmão, feche seus olhos. Feche seus olhos. Isso. Na certeza de que Maria está intercedendo conosco aqui agora nesse cenáculo. Solta a sua voz no Espírito agora e vai orando em línguas. Vai orando em línguas, deixa o Espírito orar em você agora. Maria intercede por nós. O Espírito Santo descerá sobre ti, meu irmão. O Espírito Santo descerá sobre ti, minha irmã. Ele vai te dar forças. Ele vai te dar forças. Ele vai te envolver, Ele vai te preencher, Ele vai te capacitar. Maria vai interceder por cada um de nós. Você que nos acompanha agora pela Rede Século 21, pela TV, pela internet. Peça também agora o Espírito Santo. Você que não sabe orar em línguas, apenas vai pedindo: Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, desce sobre mim. Espírito Santo, repousa sobre mim agora. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, pela intercessão de Maria, pelas mãos de Maria. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito, sobre toda a diocese de Sorocaba. Vem, Espírito Santo, sobre toda a renovação carismática. Vem, Espírito Santo, sobre toda a igreja católica, apostólica. Vem, Espírito Santo, sobre essa associação. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos grupos de oração. Vem, Espírito de Deus, vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Vem, Espírito Santo, para que aconteça a vontade de Deus, para que se cumpra a vontade de Deus. Xandala canta labara sanda labara labare labare la suna labara labare enere canta labara na sanda labara labare 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 labara la sanda labara na ana labara labara sina era labara la suna labare na labara 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 ora la canta la senere canta la xanda labare enere na labara suya labara la canta labara suna labara labare labare labara labara. Você vai acalmando o seu coração. Vai acalmando o seu coração. Respira bem fundo. Solta. Isso. Ouça o Senhor falando com você. Sinta o Senhor agindo na sua vida agora. Eu sinto mesmo que Jesus está devolvendo a paz para muitos corações, para muitas pessoas que estavam atribuladas. Inclusive pessoas que nos acompanham em casa, que estão muito preocupados com os seus problemas. E o Senhor me coloca situações particulares, até mesmo financeiras. Não sabe como é que vai sair dessa situação, como é que isso vai se resolver. Você estava pensando que não tinha saída. Confie, meu irmão, confie no Senhor. O Senhor está te dando agora uma paz no seu coração. Uma paz. Você não sabe como que isso vai se dar, mas a certeza é que Deus vai agir no seu coração, que Deus vai agir nessa situação. E que a graça de Deus vai te alcançar mais uma vez. Olha aqui para mim mais uma vez, para nós podermos encerrar esse momento. Deus já agiu na sua vida, sim ou não? Sim. Quando você precisou, Deus já agiu, sim ou não? Sim. Então acredite com todo o seu coração que Ele vai agir mais uma vez, amém? Aplaude o Senhor.